Vocês estão vendo atrás de mim o Vale do Armagedon, também conhecido como Vale de Jezreel ou Vale de Esdra-Elon. Ele tem um papel importantíssimo na escatologia e no final dos tempos. Armagedon já é conhecido de todo mundo, que é a luta final, a batalha final entre Cristo e os inimigos do povo de Deus, do povo de Israel e o anticristo. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 19 que esta batalha, o final dela, vai acontecer em Jerusalém. Mas o que acontece é o seguinte, gente. O próximo evento profético que a Bíblia fala é o chamado arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja vai tirar todas as pessoas que creem em Jesus da terra. Então a igreja que hoje faz resistência ao avanço do anticristo não vai mais estar aqui. E quando isso acontecer, o mundo vai olhar para o anticristo e vai recebê-lo como o Messias que deveria vir. A Bíblia diz que ele vai fazer um acordo de paz entre muitas nações e entre muitas religiões. Por exemplo, ele vai fazer um acordo de paz entre judeus, muçulmanos e cristãos. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas recentemente o Papa fez um pronunciamento claro e aberto dizendo que a Bíblia é um livro obsoleto e que ele vai renegar a Bíblia e que vai escrever um novo livro que os cristãos devem ler. Isso tudo a Bíblia já falava, já profetizava. Então, o anticristo, ele vai ser um grande líder político, um homem, muito provavelmente um homem que sairá da Europa, um homem que vai ser praticamente um grande líder e vai ser apontado pela ONU como líder que vai gerenciar uma crise mundial. Isso tudo que nós vimos, a pandemia, tudo isso já é um prenúncio. Por quê? Porque com essa pandemia veio o quê? A necessidade do controle. Controle do ir e vir, controle se você pode entrar num lugar ou não pode, se você tem que receber uma picada ou não. Tudo isso já é uma preparação para que o mundo entenda que as nações vão perder a sua soberania e vão entregar a soberania para líderes que vão decidir pelo mundo. Então, o mundo está sendo treinado para isso. Mas o que o anticristo vai fazer? Ele vai fazer esse acordo de paz. Por quê? Porque o mundo sabe que durante muitos anos as guerras são guerras religiosas, né? Na Irlanda, católicos e protestantes, aqui no Oriente Médio, judeus contra os muçulmanos, os vizinhos. O povo de Israel sempre quer paz. E de repente vai vir um homem que vai conseguir fazer essa paz entre todas as religiões, entre todas as nações. Lembrando que esse acordo de paz, ele inicia o que a Bíblia chama de a última semana da tribulação, que serão 7 anos, na verdade. Então, na primeira metade da tribulação, ele será um homem admirado e adorado por todos, porque ele vai conseguir o que ninguém conseguiu. Ele vai conseguir produzir a paz. Só que muitos acreditam, dentre esses eu também acredito, nesta paz, Israel vai ter a permissão de construir o terceiro templo. E hoje todos os preparativos para o terceiro templo já estão prontos. Em Jerusalém você tem o chamado Instituto do Templo, em que todos os utensílios do templo já estão prontos. As roupas dos sacerdotes, os utensílios, até os garfos para mexer no altar do sacrifício, a menorá de ouro, está tudo pronto. Eles só não têm a arca. Já existem coanims, que são famílias de sacerdotes que estão, né, treinando o sacrifício para quando o terceiro templo for construído. Agora, hoje isso é um problema, porque o Monte Moriá, você tem 2 construções de muçulmanos. Né? De um lado você tem uma mesquita de Al-Aqsa, que fica ao sul, e do outro lado você tem o Domo da Rocha, que é o lugar de onde, segundo Maomé, segundo o Corão, Maomé subiu aos céus a partir daquela pedra, né, chamado, que está debaixo daquela cúpula dourada. Mas
a gente tem visto as tratativas de paz sendo feitas e alguns entram, outros entram, mas até agora eles não trataram daquilo que é o mais importante. O que impede a paz hoje? Os palestinos, eles querem ser reconhecidos, não é? Pelo mundo, querem ter o seu lugar, eles querem ter uma parte de Jerusalém. Jerusalém deveria ser segundo eles, né, uma capital compartilhada, né, de judeus, de palestinos e até de cristãos. Isso é um problema, é um entrave. Por outro lado, eles também não reconhecem Israel. Se você vai para a Jordânia, eu lembro que quando a gente foi para a Jordânia, e eu me referi a Israel, eles falavam, não é Israel, é Palestina. Então o anticristo ele vai conseguir fazer este acordo de paz, permitindo que Israel construa o terceiro templo naquele monte onde originalmente estava o templo, tanto o templo que foi construído por Salomão, quanto depois o que foi construído por Esdra e foi reformado por Herodes o Grande. Nós vamos explicar isso melhor quando estivermos lá. Bom, na primeira metade desses 7 anos, nos 3 anos primeiros e meio, vai ser tudo bem. Mas muito provavelmente, quando for a inauguração do templo, e aqui é uma interpretação minha, não é claro na Bíblia o que vai determinar, mas a gente sabe que vai ser na metade desses 7 anos. Ele vai entrar no Santos dos Santos. E 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz que ele vai se ostentar como se fosse o próprio Deus. Aí os judeus vão falar, pera lá, a gente aceita como líder, mas você não é sacerdote, você não é sumo sacerdote, você não pode entrar no Santos dos Santos e você não é Deus. Nessa hora ele vai romper com os judeus. E aí, que lá em Mateus 24, a Bíblia fala que ele vai se voltar contra a nação de Israel. Ele, como vai ter o apoio de nações do mundo inteiro, ele vai conclamar as nações aliadas deles que venham e invadam Israel. E eles virão exatamente pelo Vale do Armagedon. A Bíblia diz que virão do leste 200 milhões de homens, de soldados. E eles virão pelo rio Eufrates, que estará seco, o leito do rio está seco. Agora, detalhe, hoje o rio Eufrates ele tem uma barragem na Turquia, que se eles fecharem a barragem, o rio Eufrates pode secar. No tempo em que João escreveu o Apocalipse, isso seria impossível. Outro detalhe, quando João falou de 200 milhões de soldados vindo do leste, não tinha 200 milhões de pessoas no mundo. Então parecia um absurdo, né? Agora, o que fica a leste de Israel, o que fica às margens do rio Eufrates, nós podemos falar de 2 povos que naturalmente, historicamente, são inimigos de Israel. Nós podemos falar de 200 milhões de soldados, a China. Mas também quem são as nações que estão sendo atravessadas pelo Eufrates? São todas as nações muçulmanas, como Irã, Iraque. Os inimigos de Israel agora estarão juntos contra Israel e eles vão iniciar essa campanha entrando e se acampando aqui no Vale do Armagedon. Mas a Bíblia diz que o término dessa batalha vai ser quando Jerusalém for cercada pelos exércitos do anticristo. E, gente, naquela hora, quando parecer que não tem mais jeito, porque Israel vai estar muito provavelmente sem o apoio dos americanos, que estão cada vez mais enfraquecidos, geopoliticamente falando. Os seus inimigos, como Rússia, como China, estão crescendo. Hoje a China já tem um PIB de 23 trilhões de dólares, os Estados Unidos 27, está chegando. Então, cada vez mais que os Estados Unidos se enfraquecem, Israel fica sem ajuda humana. E quando isso acontecer, a Bíblia diz que vai haver um sinal nos céus, e do céu vai aparecer o Messias, Yeshua, e ele vai descer, e ele com a palavra da sua boca, ele virá com os seus santos, a igreja vai descer junto com ele, além dos anjos do Senhor, e pela palavra da sua boca, ele vai destruir instantaneamente todos os inimigos de Israel. E a Bíblia fala de uma coisa muito grande, porque em Zacarias, quando eles virem o sinal dos céus, eles vão falar, que são esses sinais
nas suas mãos, porque eles vão ver as mãos de Jesus traspassadas. E ele vai dizer, essas são as mãos com as quais eu fui ferido pelos meus amigos. E a Bíblia diz que vai haver um grande choro de arrependimento e eles vão dizer, então era você, então o Mashiach era você, e vão reconhecer a Jesus. E Jesus pisa na terra e ele vai pisar no Monte das Oliveiras, onde nós vamos, e vai haver um grande terremoto e o Monte das Oliveiras vai se fender. E quando ele se fender, aquilo vai virar uma planície. Ali existe um vale também chamado de Vale de Yehoshafat, de Josafá, que significa o Senhor julgará, e ali Jesus vai julgar as nações. E o juízo deles será porque eles tentaram dividir a terra que Deus deu para o povo de Israel. E naquele momento, as nações serão julgadas, o anticristo e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo e vai começar o milênio. Mas antes do milênio, o juízo das nações, e Israel, por fim, vai reconhecer que o Mashiach já veio e o Mashiach é Yeshua, e os dois serão um só povo. Por isso que nós já vemos os judeus como nossos irmãos e eles já estão nos vendo assim também. Temos as nossas diferenças, mas nós estamos do mesmo lado. Por isso eu sempre digo, há uma promessa que Deus fez a Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, se Deus deu essa terra para Israel, eu não sou louco de querer dividir essa terra. Eu quero que eles tenham ela toda. E aliás, nunca conquistaram tudo aquilo que Deus prometeu. Então vai ser maior do que isso, viu? Mas de qualquer forma, este é o lugar. Quando você pensa 200 milhões de pessoas, onde cabe isso? Esse vale do Armagedon cabe. Se vocês olharem bem aqui, nessa direção, Beno, oeste? Oeste para lá. Oeste para lá, tá vendo aqui a minha bússola? Para lá está o mar Mediterrâneo, gente. Então, para o outro lado, lá ao leste, a gente consegue ver lá o Monte Tabor, que a gente estava vendo, ver também a cidade de Nazaré. Ali é Colina de Moré. De Moré. E Gilboa está mais para lá, né? Gilboa é o próximo monte para lá. É. Então, nós estamos daquele lugar olhando para cá. E agora nós estamos daqui olhando para lá. Mas esse vale, eu quero que vocês fechem os olhos e imaginem 200 milhões de soldados com tanques, né, com uma infantaria extraordinária vindo com fome de sangue para destruir a nação de Israel, o povo escolhido. E Deus é quem protege a menina dos seus olhos. E vai ser extraordinário, porque eu creio que não está muito longe desse tempo, gente. E nós vamos estar juntos nessa batalha. Não vai ter tiro, porque vai ser destruído pelo Senhor, mas nós vamos ver a palavra de Deus se cumprindo, tudo que estava profetizado. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí?